Depois que eu descobri que eu sou autista, muita coisa mudou em minha vida. Eu descobri por mim mesmo. Morei com minha esposa por 40 anos. Ela sempre me pedindo para fazer tratamento, eu nunca fazia o tratamento que ela queria, né? E no final, ela disse que viveu uma vida com um psicótico. Na verdade, ela viveu uma vida com um autista e não sabia, nem eu. Às vezes eu ficava nervoso, a gente fica nervoso no trânsito, nervoso no trabalho, a gente se aborrece, às vezes não dorme, tem momentos que a gente fica apavorado, a gente tem as palavras dentro da gente, mas não consegue dizer, elas estão presas, a gente não sabe expressar os sentimentos, sofre muito por causa disso. Muitas vezes tem que tomar medicamento para dormir, medicamento para ansiedade, sem saber que isso é o autismo, né? Muita gente é autista e não sabe. O autismo existe em nós desde que a gente nasce. Lendo aqui agora o texto de Jacques Lacan, escutando aqui o estado do espelho, diz assim: a gente nasce num estado de fetalização, ou seja, a gente é um feto ainda quando nasce. Não é um embrião, né? Mas é um embrião desenvolvido, tornado grande, mas nasce no estado embrionário. Por isso que diz fetalização. A bainha de mielina, né, não está desenvolvida ainda. Ela vai se desenvolver depois do nascimento. A gente nasce autista, aos poucos vai se desenvolvendo, adquire a capacidade do narcisismo, que é o meu modo de me expressar aqui, mas permanece na gente um autismo que a gente não sabe. A gente não conhece nem o narcisismo. Tá? Quem conhece o seu próprio narcisismo? O narcisismo é tão enigmático que o Freud só veio descobri-lo em 1914, após 6 anos de convivência epistolar, né, cartas, e também encontros pessoais com Jung. Quer dizer, nem o próprio Freud descobriu que a alma humana é uma alma de narcisismo. Aí ele foi então escrever que esta alma é adquirida por volta dos 5 anos de idade. E ela é adquirida depois dos 5 anos, mas antes, lá atrás, tem o que se chama a imagem produzindo transformação no corpo do organismo. Logo no início, a criança vê uma imagem e fica alegre, quando ela vê uma imagem no espelho. Em torno dos 6, 7, 8 meses de idade, quando ela vê a imagem, ela reconhece uma imagem no espelho, não sabe o que é aquilo, nem sabe o que é ela. No segundo instante, essa imagem começa a interessar ela mais um pouco, ela vai atrás do espelho procurar, é a imagem de uma figura humana. Nesse momento, ela já sabe então que aquela imagem lá de trás, ela não sabe, né? Ela compreende que a imagem que ela tinha visto pela primeira vez é a imagem da figura humana. Aquela primeira imagem que ela viu, que ela ficou alegre, é de uma figura humana e vai procurar a figura humana atrás do espelho. No terceiro momento é que ela vai ver que essa imagem atrás do espelho é ela mesma. O Jacques Lacan diz que isso aí é o narcisismo primário, primitivo, não é o secundário. O secundário é quando, depois que conquistou a linguagem, a criança fala, se apresenta como um eu no mundo, utiliza o pronome do pessoal do caso reto. Então, você nasce autista,
conquista o narcisismo, segue adiante, mas ainda não consegue. Primeiro, você não sabe que era autista. Segundo, você não sabe que conquistou o narcisismo. Terceiro, você segue adiante aprendendo a falar, vai fazer muitas coisas no mundo, né? Estuda, namora, trabalha, ganha dinheiro, gasta seu salário, compra bens, imóveis, mas você não sabe que você é autista. Porque o autista persiste ainda. Mesmo na fase adulta, como um senhor de idade igual a mim, aos 66 anos de idade, vim descobrir agora recentemente, vendo vários vídeos de pessoas que se declaram autistas, aí eu fui compreender que eu também sou autista. No meu narcisismo, que eu sei me apresentar bem publicamente, o narcisismo é um desejo de sucesso, é saber falar igual eu falo aqui, o narcisismo é ter uma família, ser casado ou não, é saber conviver socialmente. Mas eu sempre convivi socialmente com muita dificuldade. A dificuldade do convívio social é típica do autista. Eu não sabia disso. Vim a descobrir agora, vendo muitos vídeos de pessoas que se declaram autistas. Comecei a pensar bem. Eu estou compreendendo o que elas dizem. Quando dizem que ficam nervosas, que não sabem se exprimir, que têm dificuldade no relacionamento. Uma série de problemas humanos é problema de autismo. Então, se a pessoa não descobre o seu autismo, não assume o autismo que tem dentro de si próprio, ela sofre muito. Sinceramente, como é que pode que um conhecimento que não é tão difícil de ser adquirido, né, de ser conquistado, somente nesses dias atuais, devido às redes sociais, provavelmente, né? E talvez seja devido a isso, então. A pessoa faz igual eu fiz aqui agora, ter a coragem de vir a público dizer assim, eu tenho em mim um autismo. E esse autismo que eu tenho em mim me prejudicou muito tempo nas minhas relações com as demais pessoas. Eu tinha dentro de mim aquela vontade de dizer, mas eu não sabia como dizer. Ficava preso em mim. Eu tinha as palavras, mas não sabia usar. Escutei vários autistas dizendo isso. Aí que eu compreendi que eu também sou autista. Eu não sei se existe pessoa no mundo que não seja autista, né? É provável que a humanidade inteira seja autista. Você de vez em quando sai um pouquinho do autismo quando compreende, né? Sai de uma posição autista para uma posição narcisista quando compreende. Tempos atrás, a gente viu Guimarães Rosa, 1939, criticando demais o Machado de Assis. Ele não tinha entendido o Machado de Assis, tá vendo? Um homem daquele nível cultural, falando 6 idiomas, diplomata na Alemanha, em Hamburgo, leu Machado de Assis e sentou a crítica. Não compreendeu, tá vendo? Isso que é o autismo. A pessoa tem dentro de si o conhecimento, tem a linguagem toda, escuta o outro falando, lê um texto e não compreende. Depois que ele compreendeu o Machado de Assis, a partir de 1947, ele começou a publicar os primeiros contos, e lá em 1962 ele publicou O Espelho. Nesse texto, O Espelho, ele fala, é de fenômenos sutis que estamos falando. Ele utiliza várias expressões do espelho, onde esses fenômenos sutis, antes ele não compreendia. É muito interessante observar, então, como um homem gigante, né, do tamanho de Guimarães Rosa, não sabia que ele era autista. Outro autista era o Freud, quando acreditou que tivesse inventado uma nova ciência. Veio descobrir que essa ciência era, na verdade, uma criação do narcisismo dele.
a pretensão de que a pessoa conseguisse se exprimir facilmente na linguagem, se traduzir, compreender o que dizia, ser uma pessoa melhor, conviver melhor no mundo, compreender os seus sintomas. Aí ele foi descobrir em 1914 que isso era o narcisismo dele. Tá vendo que interessante? Ele saltou de um estado de autismo para um estado de narcisismo. O próprio Sigmund Freud. Não é vergonhoso, então, você reconhecer o seu autismo, compreender que você é um ser humano autista e que você precisa desenvolver o seu autismo para se tornar um narcisismo melhor, ter um narcisismo mais organizado em si mesmo, de maneira que a sua imagem interna com a imagem externa, os sentimentos, fluam melhor. Você se compreenda a si mesmo melhor e compreenda melhor também o outro. Enquanto você não chegar a este ponto, você vai sofrer como eu sofri. Eu devo pedir aqui perdão, desculpas à minha esposa, então, né? Depois de 40 anos ela insistindo que eu sou um doente psiquiátrico, um psicótico, mas ela errou só no nome, ela estava correta. Sou um autista, publiquei em 2021 um livro chamado A Cruel Filosofia do Narcisismo. Agora está saindo o livro de Machado de Assis, o imortal Machado de Assis, autor de si mesmo. Então, devo ser aquele modelo Asperger. Dizem que tem um autista Asperger que é inteligente, produz bastante, tem dificuldade de convívio social, não convive tão bem assim no meio social com a sociedade, é muitas vezes incompreendido, e isso me foi uma grande descoberta. Foi útil para mim saber que eu sou autista, modificou a minha vida.